Olá, turma, tudo bem? Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Aqui é o Pastor Erison mais uma vez, falando com vocês. Nós estamos entrando numa nova etapa do nosso catecismo, nossa instrução, e apresentando aqui para vocês rapidinho, né, a lição 25. Na verdade, nós vamos das lições 25 até as lições 28, falando dessa quarta unidade acerca do Pai Nosso. Esse é o assunto, né? A oração como um assunto de preocupação do nosso Deus. E hoje nós queremos começar falando sobre esse tema, né, da oração na vida do cristão, a lição 25. Né? Então, antes de nós começarmos a nossa instrução, nosso assunto, nosso tema que você está aí acompanhando, lembrando, né, você vai dar continuidade, mas tem que completar aquela parte da lição, da avaliação sobre os artigos do Credo Apostólico. Tudo bem? Então, antes de nós darmos sequência, eu convido você para fazer uma oração comigo. Oremos ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e Pai, nós suplicamos o Teu Espírito entre nós, Espírito de comunhão, Espírito de unidade, para que aprendamos da Tua lição como queres que nós o invoquemos, com toda a confiança, como filhos amados, resgatados do poder das trevas, pelo sangue de Teu Filho Jesus, nosso Redentor. Ele que, sendo Deus como Tu, ó Pai, se tornou como um de nós, ser humano, e nos ensinou a orar e a buscar a Ti em todas as necessidades. Durante este novo ciclo de estudos, acompanhe-nos com o Teu Espírito para assim rendermos melhor o nosso culto, a nossa adoração, o nosso testemunho por amor de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Então, voltando aqui à nossa exposição, o tema de hoje, então a lição de número 25, o assunto a oração. O que nós temos para olhar? Logo de início, né? O que é a oração? Pensei um pouquinho, né? Nós vamos fazer essa observação um pouco mais rápida do que de comum, né? Mas oração, né? O orar é um ato de honra, de adoração a Deus. A oração não precisa ser necessariamente falada em voz alta. Sim, nós podemos fazer uma oração de voz aberta para as pessoas que estão ao nosso redor, como acontece, por exemplo, no culto. Mas eu não preciso dizer que apenas este é o modelo certo para a oração. A oração também é um falar do Espírito diante de Deus. Por isso eu posso fazer a minha oração em silêncio, né? Quando eu elevo ao Senhor o meu pensamento. Mas, pastor, se a oração não precisa ser falada em voz alta, eu posso, então, optar em orar todas as vezes em silêncio, mesmo em grupo? Não. A minha orientação para vocês é que a oração seja algo que se faça em voz alta, até mesmo quando você estiver sozinho. Por que razão? Porque nós temos vivido tempos diferentes do que viveram os nossos antepassados. Nosso pensamento muitas vezes nos furta da atenção. Vocês sabem melhor do que eu e talvez possam, né, nesse sentido, confirmar comigo. Quando nós estamos com o pensamento em silêncio, nossa atenção ela é focada por um pensamento que invade de repente aquilo que estamos fazendo e já estamos pensando numa atividade que deixamos de realizar, numa preocupação do dia, às vezes no sono, no cansaço, e nós nos perdemos em nossas orações, em nossas meditações. Isso é algo muito sério que nós precisamos nos dar conta. E como nós já estudamos nos 10 mandamentos, nós já estudamos também isso acerca de que Deus não quer que nós nos coloquemos em risco e em perigo, eu reforço com vocês. Exercitem o hábito de orar em voz alta. Com isso, você mantém a sua atenção focada nas palavras e esteja atento ao que você diz enquanto está em oração. Tá? Para que você reforce a sua consciência, aquilo que está no seu coração, aquilo que você eleva ao Senhor em seus pedidos. Tá bom?
Então, esse primeiro exercício sobre a oração. A oração também é o culto em que falamos abertamente com Deus, apresentamos a Ele os nossos pedidos e o louvamos e agradecemos. Gente, isso aqui é importantíssimo. Quando nós falamos que eu posso realizar um culto a Deus através da minha oração. Como assim, pastor? Como eu realizo um culto através da minha oração? Como a minha oração ela pode se tornar um culto? Simples, né? Simples e profundo. Quando nós oramos, nós nos dirigimos, nós vamos ver isso na sequência, né? Nós nos dirigimos a Deus, aquele a quem cremos. Ora, se nós estamos nos colocando diante do Deus eterno que está em todos os lugares, e nós nos dirigimos a Ele dizendo: Senhor Deus Todo-Poderoso, abre a minha boca, o meu entendimento e o meu coração, para que, em conexão contigo, por causa de Cristo, fazendo que a voz do Espírito Santo dentro de mim fale através do meu lábio, possa, Senhor Deus, manifestar não apenas a mim, mas a esses que estão ao meu redor, né, o teu cuidado, a tua providência. Olha, com isso, se eu faço essa oração em particular, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu confio em Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, eu confio em Ti. Se eu estou com outras pessoas, eu faço deste meu ato de oração um culto ao testemunhar ao meu próximo em quem eu creio. Agora, se atentem a esse texto. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, quando nós perguntamos o que é a oração, Jesus nos responde: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que o vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Percebam, irmãos, qual é a orientação do Senhor acerca da oração, que a gente deve guardar com bastante cuidado. Que em nossas orações nós não nos percamos, né? Dá licença aqui só rapidinho, pronto, acabou. Que nós não nos percamos como os hipócritas. Percebem? Olha o que Jesus está falando. Não sejam como os hipócritas. O que é hipócrita? Hipócrita vem do grego hipocrites. O que quer dizer isso, pastor? Hipocrites era as máscaras usadas em teatro. Quando os atores gregos faziam as peças de teatro, eles usavam máscaras. E vocês conhecem, inclusive, ainda hoje, né, tem aquelas duas máscaras de um sorriso ou de uma tristeza, né? E eles colocavam as máscaras sobre os rostos e iam para o palco, o cenário. Nisso, demonstrava que aquilo que aparentava, né, a partir da máscara, não necessariamente era o ator, o personagem, a pessoa que estava de fato por trás daquela máscara. Então Jesus, quando traz esse ponto, ele vai dizer: olha, quando estiverem orando, não façam como aqueles falsos, né, religiosos, mas sejam sinceros, transparentes, sem máscaras diante de Deus. Falem com Ele com transparência, autenticidade. Pois bem, então, ao dizer isso, Jesus quer que nós oremos ao Senhor com transparência, com confiança. Né? E, continuando aqui a nossa leitura, nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois, antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabem o que vocês precisam. Em outras turmas, eu quero dizer isso para vocês, para que não incorram nesse perigo, nesse risco. Em outras turmas, um aluno já me perguntou nesse ponto: pastor, se Deus diz, Jesus ensina que nós não devemos pedir, né, de maneira vã e repetidas vezes, porque Deus já sabe o que precisamos, então por que eu preciso orar? Né? A gente pode ver aqui, ó, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Sim, se o Pai já sabe o que eu preciso, pastor, então por que eu tenho que orar? Ora, meu irmãozinho,
A oração é um ato de confiança, é um ato também de espera. Nós vamos falar sobre isso, né? Mas quando eu incorro nesse ato de preguiça, nesse engano, nesse discurso da preguiça, se Deus já sabe o que eu preciso, então eu não preciso, não é necessário que eu ore. Você está dando voz e vez à vontade do inimigo. Lutero certa vez disse que aquele que não ora é semelhante a um corpo que já não respira. Ou seja, é um morto espiritual. Então a oração faz parte da vida cristã, assim como a respiração faz parte do nosso ser, da nossa vida, da nossa condição como vivos, pessoas vivas. Né? Então, por esse motivo, repetindo, né, as nossas orações devem ser feitas com transparência, tá? E elas devem ser feitas com confiança e elas devem ser objetivas para quem nós oramos. Bom, também tem um texto aqui para nós olharmos, né, que é o texto de 1 Tessalonicenses 5:17. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos fala, né, orem sem cessar. A oração cristã, a oração de cada um de nós é algo que deve acontecer todo o tempo. Pastor, então eu devo andar de olho fechado, mão postas e joelho no chão o dia inteiro? Ou ficar o dia inteiro no meu quarto? Não. Que a sua vida seja uma vida de contato direto com o seu Senhor. Nós vamos falar um pouco mais disso. Né? O que significa esse orar sem cessar? É não abrir mão da sua oração, de uma vida de oração, assim como você não pode abrir mão de uma vida sem respiração. Você precisa respirar para continuar vivo. Assim também o apóstolo Paulo entende e nos ensina, reforça. Nós precisamos estar em espírito de oração diante do nosso Deus, aonde quer que estejamos. Porque somos tentados constantemente. Porque somos muitas vezes colocados em situações complicadas de descrença, de fazer piada contra a palavra de Deus, de brigar contra os nossos pais, contra os nossos irmãos. Né? E essas atitudes, você sabe muito bem, não agradam ao nosso Senhor. Por isso, a vida de constante pedido de perdão, força, suficiência, oportunidade de falar do amor de Jesus, aonde quer que a gente esteja. Por isso, orem sem cessar. Tá? Continuando aqui, Lucas capítulo 11. Nesse texto, aparece diante de Jesus alguns discípulos vindos de João Batista, né? E fazem perguntas a Jesus pedindo que ele os ensine a orar. Assim como outros, né, discípulos de João, aprenderam com João a orar, que Jesus também pudesse ensinar os seus discípulos a orar. E essa é a segunda vez em que Jesus para ensinar sobre oração. E aqui nós temos a oração do Pai Nosso, não ela toda, né, de maneira completa, mas assim com traços da oração do Pai Nosso que nós veremos na sequência. Vamos ler juntos? Um dia Jesus estava orando num certo lugar, e quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. E Jesus respondeu: Deixa antes de eu passar, Senhor, nos ensine a orar. Nós precisamos aprender? Será que a oração não é algo natural? Certamente não. O que o texto nos mostra é que há uma necessidade do discípulo de Jesus, do cristão, em aprender a orar da maneira que agrada ao Senhor. Tá? Muitos dizem, qualquer modo de falar com Deus, Deus entende. Sim, Deus entende, mas a oração, como nós falamos, ela é também um culto. Então, se ela é um culto, é a maneira como eu testemunho da minha fé neste Deus para outras pessoas. E nesse sentido, eu considero muito importante que nós saibamos como orar. Né? E Jesus faz questão de ensinar aos seus discípulos, né? E ensina também a nós. Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados.
Percebem aqui a estrutura do Pai Nosso? Sim, está aqui a estrutura do Pai Nosso. Não estão aqui todas as petições, o Pai Nosso que estás nos céus, por exemplo. Isso nós temos lá registrado em Mateus. Não tem a conclusão, como nós estudaremos, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E também as palavras não necessariamente são as mesmas. E vocês vão ver isso no próximo encontro, porque Jesus parece ensinar esse texto, né, em dois momentos importantes. Deixa eu voltar aqui, só para vocês verem aqui, né? Jesus ensina a oração do Pai Nosso, então, em dois momentos. Tá? O primeiro momento é lá o texto de Mateus, capítulo 6. Deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidinho. Mateus, capítulo 6, os versículos 9 a 15, né? Quando Jesus ensina no Sermão da Montanha. O segundo momento também acontece, e é esse texto de Lucas, capítulo 11, né, dos versículos 2 a 4. Jesus agora ensina aos seus discípulos, tá? Ao grupo dos 12. Diferente do que aconteceu, deixa eu me colocar aqui embaixo. Diferente do que aconteceu no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, quando a gente pode ver aqui, Jesus está diante de uma grande multidão. Tá? E isso isso é de grande importância, relevância, né, para nosso estudo. Porque Jesus está ensinando a oração, não é como diz, deixa eu voltar aqui, calma aí. Não é que Jesus está errando, né? Um copiou errado do outro. Não, são dois momentos diferentes, porque Jesus ensina para públicos, pessoas diferentes. Tá certo? Por isso nós temos dois momentos de oração no texto sagrado. Bom, continuando aqui, Lucas, nos versículos 5, né, depois de trazer essa estrutura da oração do Pai Nosso, de maneira um pouco mais reduzida, nós continuamos a leitura dos versículos seguintes com uma parábola que Jesus nos conta. Jesus disse aos seus discípulos: imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, né? Mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Opa! Aqui tem uma lição muito importante acerca da oração persistente. Mas Jesus não disse que nós não devemos orar de maneira tola? Sim, né? Não de maneira tola, mas de uma maneira confiante, persistente. Senhor, né? Tu me afirmas em tua palavra para que nós oremos a ti com confiança e com persistência. Não é isso? É isso que está aqui dizendo para nós. Pois bem, continuando aqui, olha o que vem para dizer, a confirmar isso, né, no versículo 9. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês é capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou, se um filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Pois bem, né, o nosso Deus é bondoso e ele diz bem claro em sua palavra que ele não nos deixará faltar nada. Né? Ele nos dá tudo quanto necessitamos. Por essa razão, por termos um Deus bondoso, um Deus que nos atende nas nossas necessidades, nós devemos invocá-lo, devemos falar com ele, devemos deixar bem claro as nossas necessidades em todas as nossas orações. Portanto, nós temos na oração, né, uma ilustração que eu costumo deixar para vocês aqui, é essa.
O telefone de Deus nunca está ocupado. Você pode ligar para ele a qualquer hora, de dia e de noite. Lógico, talvez vocês nem conheçam mais esse desenho, né, desse telefone, né, chamado telefone do céu, que a gente costuma usar em ilustrações, também em peças de teatro, né? Com Deus, nós temos essa linha direta, né? Nós temos esse acesso para falar, para expor, para clamar, para agradecer também. É isso aí. Próxima lição que a gente tem aqui para lembrar como Deus se agrada das nossas orações. Quero compartilhar com vocês, né, a quem orar. Ora, texto de Mateus, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10, né? Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Né? Ora, esse texto é o texto da tentação de Jesus. Ele está no deserto, né? E o diabo tenta por 3 vezes. E nessas tentações ele exige, né? Olha, se você prostrar-se diante de mim e me adorar, eu te darei todo esse mundo que está à tua frente, porque tudo isso é meu. Ele é um mentiroso. E Jesus deixa uma palavra muito séria e forte, né? Que remonta um mandamento lá do Antigo Testamento, como nós já ouvimos. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Portanto, Jesus completa: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. Bem claro isso? Espero que sim. Né? Portanto, nós temos que orar ao nosso Deus. E quem é o nosso Deus? Vocês, né, estudaram isso na lição passada sobre o credo apostólico. Né? Nós cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 deuses? Não, não são 3 deuses, né? Mas um único Deus. Né? O Pai é o Filho? Não, o Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo é o Pai e nem o Filho é o Espírito Santo. Cada um é uma pessoa, contudo não são 3 pessoas, mas um único Deus. Perdão, não são 3 deuses, mas um único Deus. Em que esse Deus é igual dentro das pessoas, né? Em poder, majestade, conhecimento, ou seja, a onisciência, a onipotência, a onipresença, né? A misericórdia, a justiça, a eternidade. Em tudo isso, ele é igual. Algumas características diferentes, sim. Por exemplo, é o Filho quem desce ao mundo, e é o Filho que se torna homem, e é o Filho que é morto, que é crucificado, que sangra na cruz do Calvário. Não é o Pai, não é o Espírito Santo. Assim como também é o Espírito Santo quem acompanha a igreja, quem torna o Evangelho compreensível ao coração. Quem faz com que a igreja não se perca no meio do caminho, quem sustenta a nossa fé. Não é o Pai, não é o Filho, mas é o Espírito Santo, que faz com que olhemos para Cristo, o Filho, e por causa do que Cristo fez, o Espírito Santo torna isso algo pessoal de cada um de nós e nos coloca na presença do Pai, reconhecendo o Pai como aquele que nos abençoa, nos provê de todo o necessário para o corpo e para a vida. Vocês já aprenderam sobre isso? Certamente, apenas reforçando esse nosso tema. Próxima questão que nós temos aqui: por que orar? Por que nós devemos orar? Quais os motivos para orarmos? E aqui alguns textos para nós. O primeiro deles, né, nós já acabamos de ler, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta, porque todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e a porta é aberta para quem bate. Também no Salmo 50:15, diz Deus: se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Ou seja, Deus espera que nós o busquemos em todas as situações, especialmente em situações de dificuldades. Nós muitas vezes podemos e corremos o risco de esquecer de buscar a Deus nas horas de dificuldades.
E se Deus nos dá essa ordem, e se por vezes nós esquecemos de buscar por Ele em momentos felizes, nós devemos pensar melhor que as dificuldades elas servem de auxílio, elas nos servem de um benefício, ou seja, nas dificuldades eu lembro que eu sou finito, que eu sou necessitado do cuidado, que eu não sou super-homem, que eu sou alguém que precisa da proteção de Deus e por isso eu posso recorrer a Ele. Em outras palavras, também as dificuldades me são úteis e necessárias para que eu não esqueça quem eu sou e a quem eu estou, a quem eu sirvo, quem é o meu Deus. Tá? Isso é importante demais. Ponto de Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Ora, Deus está orientando que nós oremos não apenas por nós mesmos, né, mas também por outras pessoas. Né? Então, por que orar? Porque Deus ordena que nós oremos, que Deus pede, Ele quer, Ele deseja a nossa atitude de oração. Né? Quando nós vemos, então, aqui, oramos porque Deus ordena, né? E, continuando, porque Deus promete atender às nossas orações, também porque precisamos da ajuda do Senhor e também, por fim, porque outras pessoas precisam da ajuda de Deus. Né? Ele ordena fazermos isso, promete atender, né? Revela nessas orações a nossa necessidade e também a necessidade de outros. Bom, o que pedir? Eu indico para vocês que assistam esse filme Cartas para Deus. Um filme muito lindo, um filme muito gostoso de assistir, um filme de grande ensinamento. Né? E eu sugiro aí, deixo a dica para que vocês assistam com a sua família. No nosso espaço como Space, o espaço de acolhida, nós temos ali na sala de cinema, quando vocês chegam na sala ali do Como Space, não a sala de aula, a sala de acolhimento. Né? Logo que você chega do lado direito, tem ali um sofá, tem ali também uma TV. Toquem ali na tela e vocês vão assistir esse filme. Sugiro que assistam em conjunto. Né? Marquem entre vocês um dia, uma hora para o cinema. Assistam com a família. É um filme muito rico para se assistir em família. Tá? Cartas para Deus é a dica de cinema do nosso estudo nesse período. Tá? Vamos ver lá, o que pedir? Marcos 11, 24, o que esse texto bíblico nos diz? Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Ou seja, qualquer coisa que eu pedir ao Senhor será dado. Tá? Eu posso pedir a Deus. Vamos continuar a leitura. Voltando, calma aqui, voltando lá. O que pedir então a Deus? Eu posso pedir bens materiais. O que são bens materiais? Saúde, amigos, bom tempo, alimento, progresso, sucesso no estudo, boa profissão. Né? Todos esses nossos pedidos que nós podemos fazer de maneira muito tranquila e confiante, como a palavra de Deus diz, olha, Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Né? Essa condicional. Quando nós fazemos orações para pedidos de necessidades materiais, nós precisamos fazer sob a condicional da vontade de Deus. Como assim? Ora, o próprio exemplo que eu citei para vocês é da preparação de Jesus para a sua crucificação. Ele estava no Monte Getsemane, o Monte das Oliveiras, e ali Jesus está antevendo todo o sacrifício que ele está por receber. E diante disso é um sofrimento, e olha, nós sabemos, né, se nenhum de nós gosta de sofrer, também Jesus não gosta de sofrer. Por isso ele pede, né, Pai, se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, o que está para acontecer comigo, a minha morte na cruz. Se é possível, afasta de mim este cálice, afasta de mim essa dor, essa agonia, este tormento. Há um outro caminho para resgatar o meu irmãozinho na fé? E Jesus mesmo responde, né, contudo, seja feito
que tu queres e não o que eu quero. Assim também nós devemos nos colocar diante de Deus, confiando que a sua vontade é a melhor. Portanto, se ele não nos responde como nós necessariamente queremos, mas que nós nos submetamos à sua vontade todos os dias. Mas também nós podemos pedir a Deus, além dos bens materiais, bens espirituais, como fé, perdão. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Senhor, nos dê a certeza do perdão e nos perdoe os pecados, né? Senhor, assim, reforce a minha consciência, a minha vida, a certeza da salvação em Cristo. Senhor, permita que a tua palavra seja pregada ao meu coração e à vida de outras pessoas ao meu redor. Né? Conceda, Senhor, que a tua igreja cresça, a minha congregação, o meu trabalho, da minha confissão de fé onde eu estou, que eles cresçam, Senhor, pois é da tua vontade. E aí Mateus 8:2, um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Né? Mas ele se coloca em confiança, ele se coloca na medida da necessidade, né? Sabe que o Senhor pode curá-lo de fato, se quiser, né? E ele está convicto de que Deus não deixará faltar nada na sua vida, mas é um ato de fé, certo? Bom, como orar? Como deve ser a nossa oração? Nosso texto bíblico de observação, João 16, 23, depois Mateus 21, 22, diz assim: Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade, se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Olha que detalhe importantíssimo. Se vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, em nome de quem? Em nome de Jesus. Portanto, esse é um tópico muito sério que eu reforço em todos os momentos. Né? Muitas vezes nós fazemos orações e vemos pessoas orando em outras igrejas, outras denominações, né? Que oram pedindo: Maria, traga a nossa necessidade, Pedro, socorra-nos em nossa falta de fé, Paulo ou outro herói da fé, outro apóstolo, outro profeta, outro cristão. Nós sabemos que o único por quem nós podemos pedir diante de Deus e que tem a capacidade e autoridade para atender às nossas necessidades é Jesus. Por isso ele mesmo deixa claro nesse texto de João 16, 23. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Né? Também diz lá em Lucas 18:11, né? Oremos em nome de Jesus e com toda a confiança. Em Lucas 18:11, nós temos essa história muito bonita, né? E também muito forte. É a história de dois homens que foram ao culto. O primeiro que vocês têm aí na frente é conhecido como o fariseu, né? O fariseu orgulhoso. E lá no fundo nós temos um publicano. O publicano era aquele funcionário do governo que trabalhava na cobrança, né, de impostos. Pois bem, certa vez eles vieram ambos ao culto, né, e Jesus conta essa história de que o fariseu orou sozinho. Né? Ele estava sozinho e orou de si para si mesmo. Olha só a oração do fariseu. Ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Olha só que interessante, meus irmãos. Ele está orando ao Senhor, né? E é certo a gente ser honesto, é certo a gente ofertar com alegria, ofertar também de maneira séria, de maneira honrada. Sim, é certo. Né? O que não é certo, o que ele faz, Jesus pune, né? Jesus adverte os outros para que não repitam o exemplo, é que ele, quando fala, Senhor, eu não sou como os demais, ele fica se vangloriando, ele fica se orgulhando, batendo no peito. Olha como eu oferto bem, olha como eu faço jejum, olha como eu sou melhor do que os outros.
À medida em que nós agimos assim, não estamos orando como Jesus quer, mas estamos orando conforme o coração pecaminoso, orgulhoso quer. O cobrador de impostos, né, versículo 13, ficou de longe, lá no fundo, né, e sequer levantava os olhos, o seu rosto para o céu, batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, ou seja, tem misericórdia, sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, o fariseu, que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Percebem? Então, essa é a grande lição que Jesus traz acerca da oração na história desse fariseu orgulhoso, vaidoso, que achava que era melhor do que os outros porque fazia coisas diferentes. Não. Nós devemos nos colocar diante de Deus e reconhecer o nosso pecado. Buscar fazer o que é certo? Sim, isso é importante, né? Mas não que isso nos conceda uma moeda de troca diante de Deus nos céus. Cristo é o único que nos garante acesso seguro ao céu, né? E é por meio dele que as nossas obras são aceitas diante do Pai. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Pronto, voltamos lá. Ok. Em favor de quem devemos orar? Aqui esse tema é muito interessante. Em favor de quem devemos orar? Né? Nós olharmos de imediato os textos, eu convido vocês para olhar comigo. Calma aí. Primeiro texto, olhando junto aqui, vocês e eu. Em primeiro lugar, eu peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Todas as pessoas? Sim, todas as pessoas. Tá? Todos os que estão perto, todos os que estão longe. Orar também por aqueles que ocupam função de autoridade em nosso país, em nosso governo. Esse é um ano de eleições, vocês não têm essa obrigação de votar em um candidato para governador ou para presidente. Mas orar e, juntamente com seus pais, com sua família, auxiliar em oração para que as escolhas deles sejam escolhas coerentes com o propósito de Deus para o nosso país, para o nosso estado. Né? Orar também, aí entra o próximo versículo, né? Mateus 5,44. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Pastor, tá certo. Orar pelos meus amigos, eu oro. Orar até pelos desconhecidos, eu consigo. Agora, orar por quem me persegue? Orar por aqueles que querem fazer mal para mim? É exatamente isso. Porque se você agisse como todo mundo e só fizesse oração por quem é legal contigo, em que isso diferenciaria você? É esse desafio que Jesus nos faz. Orem pelos que vocês conhecem e também por aqueles que perseguem vocês. Assim como muitas vezes, né, nós, mesmo sendo cristãos, fazemos coisas erradas e Deus nem por isso nos abandona, Ele espera que nós também oremos pelos que nos perseguem, para que haja tempo de arrependimento, de misericórdia da parte de Deus para a vida dessas pessoas. Né? E vamos lá, voltando aqui, né? Hebreus 9:27. Né? O que tem lá em Hebreus 9:27? Cada pessoa deve morrer uma só vez, depois ser julgada por Deus. O que tem a ver isso com esse versículo com a oração? Ora, muitas vezes cristãos, né, oram em favor, deixa eu voltar aqui, oram em favor dos vivos, né, como se Deus, ou perdão, em favor dos mortos, desculpa, em favor dos mortos, aqueles que já morreram, né, como se pudesse mudar o caminho, o destino deles. Então a Bíblia deixa bem claro, não devemos orar em favor dos mortos. O tempo de orar pela vida de qualquer pessoa é enquanto ela está viva. Depois que alguém morre, o seu destino está selado. Se ele morreu com a fé em Cristo Jesus, ele morreu e está com o Senhor no céu. Se ele morreu sem a fé em Cristo Jesus, não há o que fazer. E por isso eu escolhi então os próximos textos que eu quero compartilhar com vocês. Quando diz assim o texto, em Hebreus 9:27, cada pessoa deve morrer uma só vez e depois disso ser julgada por Deus. E para onde a palavra nos manda? Para a história de
Lucas 16, 19 a 31. Né? Esse texto Jesus narra para nós a história do rico e de Lázaro. Né? O rico que depois de morrer foi para o inferno e ele pede a Deus que tenha misericórdia e mande Lázaro até a casa de seus pais para que ele possa sair dali. E olha o que nos diz no versículo 25, né? Abraão respondeu: há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Ou seja, o grande abismo entre o céu e o inferno. Aqueles que estão no céu não podem sair do céu para ir ao inferno, imagino que nem queiram, mas aqueles que estão no inferno, ainda que queiram sair desse lugar de sofrimento e ir até o encontro do Senhor, também não pode, né? Não devem ir. E quanto ao mundo dos vivos, pastor? Então, como é que fica os mortos em relação ao mundo dos vivos? Versículo 31. Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Ora, esse texto é dito para o homem que está no inferno, quando ele insiste para que Deus encaminhe, permita que então Lázaro volte ao mundo dos vivos para avisar aos seus irmãos, para que eles deixem o caminho mau e possam então voltar para junto de Deus e não ter o mesmo destino eterno desse rico que foi avarento, descrente, duvidoso, orgulhoso de si mesmo. Nesse sentido, nesse momento, o Deus do céu fala através desse personagem que é Abraão, fala para esse homem, olha, os seus irmãos lá no mundo, né, eles têm Moisés e os profetas. Em outras palavras, vai dizer, tem a Escritura, eles têm a Bíblia. Então que eles ouçam o que a Bíblia diz, porque não crerão ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. E quando nós olhamos para essa expressão, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, nós lembramos que aquele que ressuscitou dentre os mortos é isso mesmo, é Jesus. Ou seja, se eles não crerem, se as pessoas não crerem pelo que a palavra diz, tampouco irão acreditar que um homem em Nazaré tenha ressuscitado dentre os mortos, de que esse homem seja o Filho de Deus. Fora da Escritura, não há como crermos no Salvador Jesus. Por isso Deus nos deixa isso bem claro e aqui nós estamos colocando esse ponto para vocês. Voltemos lá, isso mesmo. Continuando aqui, onde orarmos, né? Qual é o lugar adequado para nós falarmos com Deus? Vamos olhar aqui alguns textos. 1 Timóteo 2,8. Eu quero que em todos os lugares os homens orem, dedicados a Deus, né? E que ao orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Então, onde devemos orar? Em todos os lugares. Em casa, na escola, no trabalho, durante a viagem, de ônibus, de trem, antes de dormirem, da mesa, da sala, na igreja, na praia, num lugar descampado, onde você estiver. Ali é um lugar próprio para que se ore. Mateus 6,6. Quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que não pode ser visto, e Ele que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Ou seja, eu também posso ir para o meu lugar de reserva. E eu até aconselho fazer isso, né? Às vezes a gente passa um dia muito corrido, vocês talvez nem tanto, mas enfim, né? Um dia corrido, para aquele que está vivendo isso, é uma correria, é algo sério que deve ser levado em conta. Tira o seu tempo para falar com Deus em segredo, em secreto, né? Em meditação. E, por fim, Atos 2,42, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos e vivendo em amor cristão, partindo o pão e fazendo orações. Onde? Eles estavam no templo, tá? Seguindo no templo, fazendo orações ao Senhor. Vamos voltar aqui então. Continuando. Aqui então, oramos em qualquer lugar, especialmente em nosso quarto e na igreja. Tá certo? Continuando aqui, nossa exposição. Quando orar? Vem a pergunta. Então, quando orar? Se eu já sei a quem orar, se eu sei por que eu devo orar, se eu já sei em favor de quem eu devo orar e onde eu posso fazê-lo,
Agora, uma pergunta é quanto ao tempo, quando orar? E a palavra do Senhor nos diz lá, como eu falei, né, em 1 Tessalonicenses 5:17, orem sempre. Ou seja, todo momento é um momento ótimo para nós iniciarmos uma oração. Jesus, né, o texto bíblico do Salmo, capítulo 50, versículo 15, ele nos estimula que nós oremos especialmente em situações de aflição, em situações de dificuldades, né? Continuando aqui nossa exposição, portanto, oramos sempre e seguidamente, especialmente em aperto, nas dificuldades e quando estamos passando por algum sofrimento, né? Sempre oportunidade de oração. Sobre as respostas, né? As respostas de Deus. Deus tem 3 maneiras importantes de responder às nossas orações. Quando eu falei há pouco, né? Orar pedindo por bênçãos espirituais, Deus nos concede sempre. E nós devemos fazer com recorrência, com confiança e insistência. Né? Senhor, aumenta a fé, me ajuda a perdoar como sou perdoado, me ajuda, Senhor Deus, a viver o Evangelho, viver o que eu estou aprendendo no catecismo. Eu devo fazer isso com confiança e persistentemente. Deus me atende. Mas há outros pedidos que eu careço da boa vontade de Deus. Né? Não que ele não possa me atender, mas que por vezes nós pedimos coisas que nem precisamos. Né? Pedimos coisas erradas. E quando nós pedimos coisas erradas, se, por exemplo, em casa você pede para o seu pai uma faca, se você pede para o seu pai uma carteira de habilitação, se você pede ao seu pai, me deixa dirigir o carro, se você pede para o seu pai, me deixa saltar de uma montanha, saltar de uma ponte, saltar de um lugar alto, né? E teu pai deixa, sem qualquer sem qualquer pensamento, né? Sem qualquer, opa, calma lá, de fato não há amor nessa família. Né? Mas como o nossos pais nos amam, eles nos dizem não em alguns dos nossos pedidos e desejos. Por quê? Porque nós queremos, porque todo mundo faz. Você não é todo mundo. Né? Porque parece legal, inocente, eu sou o suficiente, eu me conheço, acredito que eu não vou me machucar. A gente de fato não se conhece. Né? Nós não sabemos se vamos de fato nos machucar. Nós queremos experimentar. E às vezes essa experimentação pode trazer danos, dores, né, causas irreversíveis. O pai zeloso, a mãe zelosa, né, não é que ele te prenda o tempo inteiro, mas ele sabe dizer calma, pera, ainda não. Né? Então nós vamos ver que Deus, agindo assim como um pai amoroso, ele também tem esse tipo de resposta para nós. Né? Portanto, ali 3 respostas pode dizer não. Eu peço, Senhor, eu quero andar de helicóptero. Eu quero andar de helicóptero, mas eu quero que eu esteja pilotando, né? Eu nunca entrei no helicóptero, não tenho autorização para fazer isso, mas eu quero fazer. Eu vou pedir uma coisa que para mim vai servir de quê? De um sofrimento. Conseguir subir de helicóptero, ok, para botar aquele negócio no chão de novo. Eu posso estar causando a minha morte ou causando dor e sofrimento para muitas outras pessoas. Então, diante de um pedido, um devaneio desse, Deus pode tranquilamente dizer não. Porque o seu pedido não leva em conta o meu amor, o meu cuidado pela tua vida. Não leva em conta o risco e a responsabilidade que você deveria ter sobre a vida de outras pessoas. Né? Deus também pode dizer sim. Né? Se eu peço, Senhor, eu tenho 18 anos, né? Estou completando o meu ensino médio, eu estou completando o meu ensino fundamental, Senhor, me ajuda nas disciplinas que eu tenho, a ter paciência, a ter calma, serenidade nas provas que tem pela frente. Deus pode dizer, sim, eu vou te atender. Né? Ou o meu colega, Senhor, pastor, eles estão passando por dificuldades, dê o socorro, né? Me ajude a ser útil na vida dessas pessoas. Eu disse, sim, eu vou cuidar, eu vou dar condições a você para ser útil na vida de outras pessoas. Isso agrada ao coração de Deus. Né? Então ele vai dizer sim. Né? Mas tem uma outra resposta que Deus diz, e eu considero ela particularmente a mais difícil de todas, que é espera.
Espera é muito difícil de ouvir. Quando nós ouvimos de Deus um não, eu quero ir para a balada à noite. Deus diz não através do seu pai e da sua mãe. Por mais que eu fique nervoso, eu já sei qual é a resposta. Se eu peço algo e Deus me diz sim, né? Eu fui atendido, eu vou ficar extremamente feliz, alegre, saltitante. Né? Agora, o espera é o ainda não de Deus. Ele mexe com a nossa ansiedade, ele mexe com o nosso desejo de urgência, de nós sermos confiantes e também sermos cautelosos com as coisas de nossa vida. Esperar no tempo de Deus. Isso exige de nós uma confiança ainda mais profunda no cuidado e na providência de Deus. Portanto, é necessário? É necessário sim. Por isso que os discípulos vão dizer, Senhor, ensina-nos a orar. Sim, de fato, porque muitas pessoas oram a Deus exigindo, me dê, determine para Deus, para que você receba o que você está pedindo. Mas às vezes o que eu estou pedindo é um ferimento, é uma dor no meu pé, é um peso na minha vida, né? E por isso eu preciso aprender a orar e acima de tudo na minha oração, aprender a esperar nas promessas que Deus tem para minha vida, tá? Então, esse é o tema que eu quero dar para vocês, apresentando aqui alguns modelos de oração. Pastor, então como eu vou orar? Tá? Eu trouxe aqui alguns modelos de oração. De manhã, quando você acorda, né, uma oração que você pode fazer ali. Senhor, eu estou iniciando mais um dia, porque estivesse comigo na noite que passou. Preciso te agradecer, Senhor Deus, pela tua fidelidade. Ajuda-me a viver como teu filho, cumprindo a tua vontade com toda a força que o teu Espírito né, me conceda. Aqui vai mudar a página, né? Ao iniciar o dia, amado Pai, dá-me o teu Espírito para que eu tenha o teu Filho Jesus Cristo sempre diante de mim em mais este dia. No trabalho, na diversão, nas grandes e pequenas decisões. Deixa-me ver o propósito e a alegria em todos os momentos que me aguardam neste dia, como Jesus viu o propósito e a alegria na sua vida, quando ele assumiu a forma humana, viveu, padeceu e morreu para ter depois uma triunfante ressurreição. Né? A outra ali, Senhor, te agradeço por mais esse novo dia, permanece ao meu lado, dirige-me por teu caminho, dá-me força e sabedoria para fazer a tua vontade antecipadamente, eu te agradeço, pois sei que me ajudarás. Amém. Né? Eu teria ali algumas observações dessas orações, porque em cima do que nós falamos há pouco, né, o que está faltando para ela? Vamos ver se você vai guardar. Eu vou avançar, você vai ajudar, vai conseguir fazer. Oração antes de dormir. Que coisa boa é você fazer uma oração antes de dormir. Pastor, eu não sei orar. Pega aqui, ó. Aprende aqui, ó. Guarda essa oração na sua mente, escreva no seu caderno, repita ela, leia antes de você orar, de dormir, perdão. Né? À noite foi um dia longo, Senhor, mas foi um dia maravilhoso. Graças, né? Eu agradeço antecipadamente pelo bom sono que preciso para servir-te amanhã novamente. Permanece com os que precisam trabalhar durante a noite para proteger o meu repouso. E, se assim quiseres, permite que eu inicie um novo dia em tua presença. Te peço isso na certeza de ser atendido em nome de Jesus. Amém. Agora você descobriu, né? O que estava faltando na outra oração. Oração não apenas por nós, oração pelos doentes, né? A oração por alguém oprimido, oração pelos que sofrem injustiças. Tá? O que mais? Nós temos aqui um modelo de oração. Temos também por um espírito perdoador. Quando nós falamos de pedir perdão, né? Eu não sei pedir perdão, então aprenda. Aqui, oração por dedicação às coisas de Deus, né? Oração por paciência,
oração em tempos de enfermidade, tá? Dá uma olhadinha, pausa o vídeo, né? E ore junto também essa meditação. O que mais nós temos aqui? Esse tema aqui é importante. Tarefa que eu trago para vocês, tá? Como eu também posso fazer a minha oração? Ora, aqui nós temos algo que é muito importante, tá? Quando eu fizer a minha oração, eu começo com uma invocação. A quem nós devemos orar? Lembra? Pega lá a lição. A quem devemos orar? Então você vai fazer aí no seu caderninho o seu modelo, a sua estrutura de oração. Tá? O que devemos pedir? Né? O que devemos pedir nas orações? Bom, de princípio, eu coloco para vocês, sejam agradecidos. Comecem a pensar nas coisas que vocês já têm e têm por causa de Deus e por causa da bondade de Deus. Pastor, eu não consigo enxergar. Volta atrás a lição sobre os artigos do credo. Né? O primeiro artigo, o que é que Deus te dá? Corpo, alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão em todos os sentidos. Além disso, me dá vestes, calçados, comida, bebida, casa, lar, esposa, filhos, campos, gados, dinheiro e todos os bens. Né? Supre-me abundante diariamente todo o necessário para o corpo e a vida, protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. E tudo isso faz por sua paterna divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade de minha parte. E aí você tem já alguns motivos. No segundo artigo, o perdão. No terceiro artigo, porque você crê. Porque você tem uma igreja, porque você tem a palavra, porque você tem a certeza da vida eterna. Ora, tudo isso Deus te dá sem que você peça. Então, seja agradecido. Pastor, depois que eu agradeci tanta coisa que eu nem percebia, olha que coisa rica, você vai começar a enxergar como o cuidado de Deus é constante na tua vida. Você pode então agora pedir. Começa pedindo por bênçãos espirituais. Por que bênçãos espirituais primeiro, pastor? Porque isso Deus te dá abundantemente, sem qualquer restrição. Fé, capacidade de perdão, necessidade de ouvir e pregar a palavra de Deus, né? De ser um cristão comprometido, um adolescente cristão que conhece e coloca em prática essa palavra no seu dia a dia. Tudo isso é necessário e que você deve fazer diante de Deus, porque Ele é abundante em derramar essas bênçãos na tua vida. E, por fim, bênçãos materiais. Essas, né, bênçãos materiais você faz na condicional de Deus. Né? Que, Senhor, seja feito a tua vontade. Eu preciso, eu quero, eu desejo isso. Mas me dê ao seu tempo. E, acima de tudo, me dê um coração confiante. Uma vida de paciência, uma vida de compromisso, né? E se a tua resposta for diferente da minha, que seja feito a tua vontade. Pois bem, e por fim, como nós não oramos apenas por nós mesmos, né? Por quem orar, então as intercessões. Intercessões quer dizer você está entre o necessitado e aquele que concede bênçãos. Você é um sacerdote do Senhor. Você é como um pastor nesse momento da oração. Você é aquele que pede, sabe a fonte de todas as bênçãos e conhece alguém que está necessitado. Então você está intercedendo, né? Está cedendo para outra pessoa a partir de Deus. Tá? Então a oração em favor de outras pessoas é intercessão. Tá? E aqui você pode pedir necessidades específicas, né? Peçam, como Jesus mesmo ensinou, peçam pelas pessoas, né? Isso agrada a Deus. Só não peçam pelos mortos, mas peçam também pelos inimigos, pelos que perseguem vocês, pelas pessoas do mundo ao redor de vocês. E chegamos então à parte final, a conclusão da nossa oração. Neste momento aqui eu destaco para vocês, né? O que nós queremos? A assinatura da oração. Quem é que assina nossas orações? Jesus. Jesus. Por isso nós colocamos ali, em nome de Jesus. Tudo aquilo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele vos atenderá por causa de mim. Então é por causa de Jesus que nós oramos ao nosso Pai. Tá certo? Então, este é o trabalho, a tarefa dessa lição que eu quero deixar para vocês. Acompanhem a lição 25, façam a tarefa da lição 25, depois a gente vai corrigir. Eu quero que vocês olhem esse ponto de maneira muito especial. Na semana que vem, nós vamos adentrar neste tema aqui, junto com o nosso coleguinha aqui, o Lampadinha, né? Ver sobre a lição 26, tá? Como Jesus ensina
o Pai Nosso, né? E as partes do Pai Nosso, tanto a sua introdução, como é que Lutero ele nos explica as partes do Pai Nosso e porque nós chamamos ela assim de a oração perfeita completa. Não é apenas porque Jesus ensinou, né, que já é muita coisa, mas porque que ela é uma oração completa. Ela está que está presente nessa oração. E se nos falta muitas vezes segurança para orar, oremos a oração do Pai Nosso, conhecendo, né, o que cada uma das suas petições quer nos ensinar, ok? Então esse é o assunto, é o nosso tema, é a minha expectativa também para com vocês. E para encerrar a nossa aula de hoje, eu invoco também vocês para orarem comigo. Oremos? Senhor Deus e Pai, Pai bondoso, Pai de misericórdia, que nos provê tudo quanto necessitamos em nosso corpo e nossa vida. Seja generoso para conosco e nos dê o seu espírito de sabedoria, espírito de humildade e de confiança. Permita-nos saber e poder testemunhar da misericórdia, do perdão, da salvação em Cristo Jesus. Que os nossos inimigos, aqueles que perseguem a igreja, sejam convertidos do seu mau caminho em tempo de oportunidade. Dá também, Senhor Deus, que nós sejamos fiéis testemunhas como intercessores em Teu nome em favor dos nossos inimigos e daqueles que estão ao redor de nós, em nosso lar, em nossa escola, em nossos ambientes de convivência. Ajuda que estejamos sempre comprometidos em estudar e colocar a Tua palavra em nossas atividades, em nossas atitudes, que nós sejamos comprometidos na oração e no testemunho por causa de Cristo, e é em nome dele que apresentamos diante de Ti estas petições. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.